Bom dia, pessoal, tudo bem? Olá, Giovanni. Já vou te passar aqui. Meu nome é Giovanni e hoje está eu e o Hamilton aqui, também está participando pela Niche. Trabalho há 9 anos já na empresa Niche, no setor de... A Niche, para quem não conhece, é uma empresa de Londrina, trabalha no setor de manutenção de máquinas elétricas há mais de 70 anos. E esse trabalho foi realizado em conjunto com o Adriano Beraldo e o Fábio Marcelino da Petrobras. E também o Takao Paulo Hara, que é da Hara Engenharia. E por que a decisão da escolha desse trabalho, desse estudo de caso? Na verdade, nós, como reparadores, estamos percebendo várias ocorrências desse modo de falha, que é a vibração de cabeça de bobina, que com o tempo acaba levando a uma perda total no bobinado, se caso não for identificado com antecedência. Okay? Giovanni, tem um delayzinho, né? Enquanto você clica, aprende rápido aí. Vamos lá. Esse modo de falha, que é a vibração em cabeça de bobina, pode ocorrer em qualquer equipamento em estatores. Porém, hoje o foco seria falar mais em turbogerador, que é o que está voltado ao nosso estudo de caso. Em turbogerador, o problema acontece normalmente em 2 e 4 polos, ou seja, rotação de 3.600 RPM e 1.800 RPM, respectivamente, e com potência acima de 100 MVA. Lógico, pode acontecer com potências menores, porém, o que a gente percebe é que acima de MVA, o risco de acontecer é maior. Por quê? Porque esses geradores, por questões geométricas, ele acaba tendo umas cabeças de bobina muito longas. Ou seja, eu tenho uma menor rigidez mecânica e preciso de uma análise melhor de como travar essa cabeça de bobina para que não ocorra esse fenômeno que é a vibração de cabeça de bobina. Os pontos críticos que consideramos, uma faixa de frequência, seria 60, 120 e 180 Hz. Porém, os pontos que consideramos piores seria 60 e 120 Hz. Ok? Por que acontece isso? Na verdade, aqui estão listados os principais que são identificados como problema, porém, não se limita a esses. Projeto. Quando o projetista não é observado durante o seu cálculo de vibração de cabeça de bobina, essa frequência ficar acima de 200 Hz, pode ocorrer o risco de, durante o funcionamento, essa máquina vir apresentar essa falha. Também o processo de fabricação, que é durante a fabricação, o executor que não travar corretamente suas cabeças de bobina, não utilizar o número certo de amarrações, uma impregnação adequada, pode ocorrer também esse problema que estamos mencionando. Já em funcionamento, um dos pontos que podem ocorrer também esse problema de vibração de cabeça de bobina é a sincronização fora de fase. Devido à força magnética, acaba movimentando todo o conjunto de cabeça de bobina, criando folgas e, por consequência, ao longo do tempo, vir apresentar esse problema. Outro ponto também que tem que mencionar é geradores que trabalham com temperaturas elevadas, que com o tempo o material isolante acaba cedendo, ou seja, envelhecendo, criando folgas, e com isso acaba possibilitando a movimentação da cabeça de bobina. A contaminação por excesso de óleo é um pouquinho menos crítica, porém, se não tomar cuidado, pode levar também a esse problema. Por quê? O óleo acaba lubrificando todo o sistema de amarração e possibilitando, assim, a movimentação das bobinas. Quais são os principais sintomas que é observado esse problema? Uma inspeção visual é um dos métodos mais, eficientes para identificar esse problema. Você consegue identificar poeira, um pó branco, sobre o bobinado, conforme a foto apresentada. Essa poeira é consequência da abrasão entre a isolação principal e o sistema de travamento, podendo ser amarração ou um calço que sustenta essa cabeça de bobina. Então, esse pó branco acaba se acumulando no fundo do estator, é um dos principais pontos que pode observar se o meu estator está iniciando um problema ou já apresenta um problema de vibração de cabeça de bobina. Depois de inspecionado o equipamento, identificado que apresenta esse problema, uma forma de conferir se realmente está é o ensaio de bump test. O que o bump test é? Eu monitorar a frequência natural da cabeça de bobina do meu gerador. Esses valores não estão estabelecidos por norma, porém tem a norma EC 634-32, que cita os procedimentos e como ser realizado,
porém limita um pouco em questões de valores de aceitação. Esse ensaio é principalmente para verificar se alguma bobina, ou alguma amarração, ou algum anel de circuito apresenta frequências abaixo de 200 Hz, podendo ocasionar problemas durante o funcionamento. Esse ensaio deve ser realizado quando a máquina está nova, ou seja, saindo da oficina, porque assim eu crio uma assinatura e ao longo do tempo eu consigo monitorar se houve uma evolução ou não desse modelo da vibração do cabeça de bobina. O ideal é a cada 5 anos realizar esse ensaio, porque dessa forma eu consigo fazer um acompanhamento periódico para verificar a evolução desses níveis de vibração da cabeça de bobina e as suas frequências naturais, se houve alteração em relação ao projeto. Agora vamos entrar no estudo de caso. Na verdade, esse foi um trabalho realizado na Eusébio Rocha. Durante a overhaul, a equipe que estava prestando serviço observou esse sintoma que eu comentei, um nível elevado de poeira dentro do gerador. E durante uma inspeção mais detalhada, foi identificado esse calço, esse suporte com o material de amarração estava corroendo, ou seja, estava seccionando o barramento de saída. Esse barramento de saída era um barramento de alto potencial, que é a saída de fase, e se não fosse atuado no momento certo, poderia levar o equipamento a uma falha prematura decorrente dessa vibração. Ou seja, nós observamos esse sintoma, fizemos o ensaio e comprovamos. Então, como foi feito o ensaio? O ensaio foi feito com um martelo específico, junto com um terceiro, só que é parceiro da Niche, onde mediu as frequências naturais das cabeças de bovino, e com essa coleta observou que realmente existia vários pontos que estavam um ponto chamado, a gente considera ponto crítico, ou seja, dentro daquela faixa de frequência crítica. Isso. Ali estão os pontos que foi considerado críticos. Todos eles foram no barramento de saída. Não achou nenhum ponto crítico nas cabeças de bobina, no sistema de amarração da bobina. Porém, os barramentos de saída do gerador teve 9 pontos e 8 pontos considerados críticos. Como consideramos essa faixa? A gente trabalhou com faixa de 55 Hz a 70 Hz, que é a próxima frequência de rotação do equipamento, e também na faixa de 110 Hz a 135 Hz, que é 2 vezes a frequência da rede do equipamento. Então, esses pontos que estão na figura apontados foram todos os pontos que deveriam ser atuados, que identificamos que estavam na frequência crítica e deveriam ser atuados. Aqui está um pouco mais a avaliação e interpretação do resultado. O que foi identificado? Que esses pontos, principalmente no ponto onde tinha 4 barramentos, estava faltando um suporte. Não vamos entrar no mérito se foi o projeto, foi executado assim, ou foi uma falha de execução. Porém, existia por exemplo, 30 graus entre suportes que não tinha nada travando o barramento de saída. Então, ali devia fazer uma correção pontual desse barramento. Também foi observado que o suporte adjacente estava totalmente solto, ou seja, os parafusos estavam sem apertos. Não sabemos, provavelmente foi decorrente à vibração já do barramento ao longo do tempo que ocasionou essa soltura desse suporte. Aí foi o passo de correção. O cobre que estava seccionado foi o mais fácil de resolver, ele foi preenchido com cobre e depois feito ensaio de LP para comprovar que realmente não existia nenhum ponto ainda que estava fragilizado. O suporte que não estava ausente, foi inserido um novo suporte, com a mesma característica já dos que estavam montados, e o suporte que estava solto foi realizado um travamento conforme os demais. Então, esse foi o processo de correção na região onde apresentava esse problema de vibração que consideramos crítico. Aqui está uma análise do bump test. A gente colocou antes e depois para identificar a melhora do sistema e os pontos que eram críticos, como houve uma evolução. O ponto 1 apresentava uma frequência natural da cabeça de bobina próxima a 60 Hz, ou seja, crítico para esse modelo de máquina. Após a correção, esses pontos subiu acima de 200 Hz.
O mesmo aconteceu com o ponto 2. Existia 2 pontos críticos que a gente considera de 50 e 120 Hz, e após a correção, esses pontos foram para acima também de 200 Hz, que é uma faixa considerada normal. O ponto 3 foi a mesma situação, onde existiu uma frequência, uma resposta muito alta em 50 Hz, era um dos pontos mais críticos que estavam no estator, e após a correção, a gente jogou acima de 300 Hz, nem aparece aqui na faixa de frequência. O mesmo acontece com o ponto 4 e também com o ponto 5. Observamos que existia uma frequência de Hz e essa frequência foi a 200 Hz. O ponto 9 um pouquinho mais crítico, era uma região que não tinha como realizar uma amarração correta e melhorar o travamento. Porém, existia um ponto crítico que era 60 Hz, e esse ponto foi acima de 130 Hz, ou seja, conseguimos deixar no limite, porém dentro do aceitável. Conclusão. O que podemos recomendar, e até nesse projeto foi como aprendizado, é que uma inspeção bem detalhada, com um técnico capacitado, com olho clínico, numa inspeção visual você já consegue identificar esses pontos, esses sintomas de vibração, que seria aquele pó branco, e com isso tomar umas ações necessárias. O bump test, para nós, é um dos mais recomendados nesse ensaio para verificação, tanto de máquina nova para coleta de assinatura, como também ao longo do tempo, para verificar se houve evolução ou não. Porque, conforme apresentei antes, efeito térmico e de contaminação pode influenciar totalmente a frequência naturais da cabeça de bobina. O outro ponto importante detalhar também é que quando você realiza esse sistema de amarração, corrige esse travamento, tem que realizar um novo bump test, porque você pode tanto elevar a rigidez, aumentar essa frequência natural acima de 200 Hz, também pode diminuir essa frequência natural, ou seja, tem que fazer essa comprovação. E sempre coletar a cada 5 anos, acompanhando a assinatura, porque esse problema pode aparecer a qualquer momento. Então, assim, de forma mais resumida, isso é o que a gente queria apresentar para vocês, que foi um trabalho realizado na Eusébio Rocha, foi de grande sucesso, e hoje o equipamento está operando normal, sem apresentar de novo o problema. Ok? Acho que basicamente seria isso, agradecimentos, e a bibliografia que foi utilizada para esse trabalho.